Por isso é necessário a gente fazer essa rápida, quanto possível, viagem ao estrangeiro. O que está acontecendo no mundo hoje? Desde 2008, colapsou no planeta um dogma que foi vendido como se fosse ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo não é um palavrão, como às vezes a gente reduz para atacar. O neoliberalismo é uma perversão de economia política muito mais grave do que um palavrão, porque anuncia para o planeta, usando os maus exemplos que o setor público produz, e o setor público produz maus exemplos diariamente, de forma muito contundente, caricaturam-se esses maus exemplos e se dissemina como se fora a regra. Mal comparando, tenho feito eu nas palestras, é como se você, vendo uma vaca infestada de carrapato, resolvesse tomar uma providência contra os carrapatos, um tiro na testa da vaca. Com certeza os carrapatos vão morrer, porque um tiro na testa da vaca mata, com certeza, os carrapatos. É, mal comparando, grosseiramente, esse auditório pede uma metáfora muito mais qualificada, o que tem acontecido. Mas, basicamente, vamos replicar. A ideia é, precisamos reduzir o Estado, o setor público, a uma dimensão mínima, de baixo custo, e aí já começa o canto da sereia para as classes médias, cansadas de pagar pelo que não recebem de volta, né? Como é o caso brasileiro, né? Vamos reduzir o Estado a uma dimensão mínima de baixo custo e vamos desentranhá-lo de qualquer intrusão no domínio econômico. Porque, afirma o dogma, vendido, volto a dizer, como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, quem melhor sabe dar retorno ótimo à alocação de recursos escassos é o mercado. É a livre iniciativa. Então, tira o Estado, desregulamenta, reduz a uma dimensão mínima e deixa o entrechoque individualista competitivo fazer a competição, garantir o melhor produto ao menor preço para aqueles que possam comprar. Inclusive o trabalho, porque o trabalho, nesta circunstância, deve virar, como qualquer outro, uma commodity. Há uma superoferta, o preço do trabalho, que é salário, cai, para que o mercado magicamente conserte o equilíbrio. Há uma suboferta, o preço do trabalho, que é o salário, tem a margem para crescer, independentemente de outras e quaisquer intrusões que, diz o preconceito, distorcem a sanidade, muitas aspas, do sistema. Isto hoje está desmoralizado intelectualmente já. É muito flagrante que desde sempre foi uma inconsistência, mas, como o tempo aqui nos obriga, eu vou acelerar. Isso foi desmoralizado flagrante e explosivamente na crise de 2008. O que é a crise de 2008? Entendamos-la, porque ela ainda está viva. E ela tira de lá muitas lições preciosas para que a gente não faça, como estamos fazendo hoje no Brasil, replicar regulações, caminhos, estratégias que estão explosivamente desmoralizadas do ponto de vista técnico, acadêmico, não ideológico. O que aconteceu em 2008? Os americanos resolveram desregular a sua economia no limite extremo e violaram uma norma ancestral dos fundadores, dos pais fundadores da América, que sempre desconfiaram bastante do poder deformador da mídia e do poder deformador do poder econômico sobre a qualidade da democracia. Então, os pais fundadores americanos, país do capitalismo, ninguém aqui vai me suspeitar que eu estou defendendo nenhum exotismo ideológico, né? Eles nunca permitiram, por exemplo, o controle monopolista da mídia. Por exemplo, uma rede de televisão lá não pode possuir um jornal. Uma televisão de Nova York não pode ter sinal simultâneo nacional na Califórnia. Isto é vigente nos Estados Unidos. Só para a gente entender que determinadas coisas satanizadas, isso aqui é um parentezinho que eu estou fazendo para um assunto que nós vamos ter que tratar no futuro, mas não é o contexto de hoje. Mas, fundamentalmente, os pais fundadores da América percebiam, na sua lucidez histórica, a deformação que o poder econômico causa, e nunca permitiram a concentração de bancos. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, fui para Harvard, para a Law School de Harvard, eu tive que abrir uma conta para receber minha bolsa de estudos. E a minha conta era na Harvard Square, num lugarzinho, num banco chamado Bay Bank. O Bay Bank só funcionava em Cambridge.
Se eu atravessasse o rio para Boston, o Rio Charles, eu já tinha que fazer transação com o Banco de Boston, porque eles nunca aceitaram a concentração. E o que aconteceu? Na sucumbência ao dogmatismo neoliberal, desregularam. Então o sistema financeiro hiperconcentrou-se rapidamente e as normas de prudência bancária foram todas revogadas. E aí deu-se o seguinte, lá não é um capitalismo nepotista como aqui, lá são grandes corporações e o dono, assim chamado, tem 3% das ações e nomeia o presidente. Pois bem, os executivos se remuneram por resultados apurados de curto prazo. E aí os bancos, como hoje está acontecendo ainda mais, estavam absolutamente abarrotados de dinheiro. E dinheiro em banco é como remédio em farmácia ou pão em padaria. Tem que vender. Então o que é que fizeram os bancos? O ambiente não suporta tanta liquidez financeira. E eles começaram, então, a fragilizar a oferta de crédito para, especialmente, todos os setores, mas especialmente o crédito imobiliário. Então, pegava ali o Netinho e dizia, Netinho, eu tenho aqui um apartamento na Quinta Avenida, em Nova York, uma pichincha, valia $1 milhão 2 anos atrás, está valendo $3 milhões hoje, e você leva o apartamento agora por $2 milhões e 700 mil. Aí o Netinho, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não estou falando de dinheiro. Pega o apartamento, eu te dou 5 anos de carência, você não paga nem um centavo, e te dou 36 anos para tu pagar os 2 milhões e 700, sendo que ele valia 2 anos atrás, vale 3 hoje, quando tu for acabar de pagar, ele está valendo 12. Então leva que é bom negócio e tal, e o Netinho, onde é que eu faço? Assina aqui. Assina aqui e leva o apartamento. Evidentemente, o que aconteceu? Criou-se uma demanda por imóveis completamente artificial. O preço dos imóveis, por isso, subiu muito gravemente, muito rapidamente, e passaram-se os 5 anos, chamaram o Netinho para pagar. O Netinho, ó, eu avisei, não tenho condição de pagar, não. Aí disse, não tem condição de pagar. E assim como o Netinho, todo mundo não tem condição de pagar. Resultado, todo mundo devolveu os apartamentos. O preço dos apartamentos. Hein? Volta o Netinho para a Coab. Volta o Netinho para a Coab, de onde jamais quis sair. Eu estou só fazendo uma figura aqui da compra de um apartamento. Né? Então, repare bem, esta hipoteca que já não valia nada, eles transformaram, pela desregulação liberal, eles transformaram no que eles chamam de mercado secundário de hipotecas. Então, a hipoteca, que era 5 de carência, 36 anos, com juros de 1% ao ano, né, com 5 de carência, o camarada vendeu para o outro banco, tirando um deságio, e já botou o dinheiro, e já fez os cálculos do bônus, e já meteu uma montanha de dinheiro no bolso, e essa hipoteca foi renegociada, etc, etc. Resultado, quando acabou a brincadeira, que a festa da cadeira parou a música, e quando procurou, todo mundo, vocês conhecem a festa da cadeira, todo mundo procurou, só que na festa da cadeira, todo mundo tem cadeira menos um. Lá só tinha uma cadeira e todo mundo ficou fora da cadeira. O que aconteceu? O capitalismo global quebrou. E aí você diz assim, o capitalismo diz o quê nessas situações? O capitalismo diz assim, quem for podre que se arrebente. A concorrência saneia o ambiente e quem for podre se arrebente. Menos quando for o setor financeiro. E aí com a nosso apoio. Por quê? Porque o setor financeiro hospeda o conjunto da poupança da sociedade. Ele é a sede mega especulativa. Sim, é a sede da mega especulação, mas ele também é o lugar onde a viúva guarda o dinheirinho dela, o pequeno empresário bota o seu pequeno capital de giro, o trabalhador bota o seu fundo de pensão, e etc, etc, etc. De maneira que se o sistema financeiro micar, quem for podre que se arrebente, como diz a norma, para os outros, né? O que mica é o conjunto da poupança da sociedade. Resultado prático, chamou-se quem para indenizar o buraco? O velho Estado que estava arrebentado, desmoralizado, diminuído, desempoderado. E isto foi uma conta superior em 4 vezes à quantidade de riquezas que foram esterilizadas na Grande Depressão de 29, que era reconhecida como a maior crise do capitalismo global. Portanto, esta é a maior crise do capitalismo global e esta é uma crise terminal, sob o ponto de vista conceitual, técnico. São algo ao redor de 16 trilhões de dólares, o de que nós estamos falando, de dinheiro público que foi revertido para sanear
contas de mega corporações financeiras e também de mega corporações imobiliárias e também de mega corporações de seguro e também de mega corporações industriais. Como foi o caso da GM, da General Motors, que foi, aspas, pré-privatizada. Vê se pode. O nome que eles inventaram lá é pré-privatização, para não chamar pura e simplesmente estatização. Isto é o que está acontecendo no planeta hoje. E essa crise contaminou a Europa, e aí o que começa a acontecer para a gente voltar aqui para o nosso país? Quando arrebentou a economia americana e houve a necessidade dessa inversão trilionária para sanear essas contas, você desequilibrou o que já era muito gravemente desequilibrado, que são as contas norte-americanas. Ou seja, os americanos já vivem com um déficit gêmeo, que eles financiam por uma atipia, que nós precisamos entender popularmente no Brasil. O papel da liderança sindical, de novo neste momento, é ajudar o nosso povo a entender o que parece ser uma linguagem mais difícil, e é sacanagem. Vamos desculpar aqui o termo, mas a ideia de fazer isso uma linguagem difícil, inventar uns termos tipo swap, cambial, é para tirar o povo da jogada, porque na hora que a gente souber o que está acontecendo, a coisa não fica assim como está. Então, o que aconteceu? A América esfriou sua economia, dramaticamente, por um conjunto de práticas de aumento de tributos, de redução de despesas para o investimento e de insegurança do próprio mercado. Chegou um momento em que o inimaginável aconteceu. Começou-se a discutir a segurança, a certeza da liquidez dos títulos americanos, que é onde se hospeda 100% da poupança global do planeta. Felizmente isso está sendo passado, está passando, mas isso chegou a acontecer. O que acontece, agora vamos ser mais rápidos, eu queria explicar essa gênese da crise, mas o que acontece se o maior mercado comprador do mundo começa a esfriar a sua condição de comprar? A economia do mundo começa a sofrer as consequências e começa a esfriar. Na Europa, isso tudo aconteceu igual, com um gravame: o euro não é o dólar. O dólar ainda é reserva de valor internacionalmente transacionável. O Brasil compra uma picanha do Uruguai, nossa moeda é o real, a moeda do Uruguai é o peso, e a gente paga os uruguaios em dólar. Por quê? Porque o dólar é a única reserva de valor que o mundo ainda tem. A China tem quase 4 trilhões de dólares de reserva. Onde é que estão as reservas cambiais da China? No dólar. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas nominais, depois eu explico porque eu estou botando esses nominais no lugar, hospedado aonde? Título do Tesouro Americano, dólar. Portanto, a Europa não tem, vamos dizer, a maleabilidade que o dólar permite aos americanos. Os americanos pintam um papel de verde e se financiam. O euro não é reserva de valor. Então, a crise na Europa é igual, desequilíbrios absolutamente monstruosos, basicamente causados, de novo, por esta molecagem, que é a sanção estatal de passivos privados na contramão da retórica liberal, que desmontou o Estado europeu, que desmontou os mecanismos de regulação, de intervenção, enfim, do Estado europeu. O próprio Banco Central Europeu não tem potência para, por exemplo, intervir nas questões de domínio fiscal ou de dívida da Grécia, da Irlanda, de Portugal, da Itália, para bem dizer, de ninguém. E a Europa, então, que é o segundo maior mercado comprador do mundo, está atolada numa crise muito pior do que a americana, porque não tem o dólar como válvula de escape. E ela é o segundo maior mercado comprador do mundo. O que vai acontecendo agravosamente com a economia global se o primeiro mercado comprador esfria, o segundo mercado comprador esfria e não tem alternativa, com o maior mercado vendedor do mundo, que é a China? Se não tem quem compre, o maior mercado vendedor do mundo, que é a China, não tem como vender. A China, que nunca caiu na esparrela neoliberal, tem uma economia coordenada, planificada, com mecanismos, enfim, não estou falando para a gente imitar nada, estou só dizendo que lá a crise tomou a seguinte característica: eles estavam crescendo há 20 anos, uma média de 12% a 14% ao ano, e eles perceberam esses influxos externos hostis e se replanejaram, quanto possível, para que a crise lá tivesse contornos menos dramáticos. E o contorno menos dramático da China é cair de um crescimento de 14%, 12% ao ano para 6,5%.
Então a China, este ano, está crescendo 6,5%. Para o Brasil, que vai cair 3%, vocês imaginam o extraordinário que é crescer 6,5% numa época dessa. Porém, para quem crescia 14%, cair para 6%, é o maior mercado vendedor do mundo, indo pela metade a sua dinâmica econômica. E aí vem o nosso querido Brasil. O que acontece com o país que tem por maior mercado comprador dele no mundo a China, que desacelera dramaticamente, que tem como segundo maior mercado comprador dele a América do Norte, que desacelerou, embora esteja moderadamente voltando, o terceiro maior mercado comprador, o Mercosul, e o quarto maior mercado comprador, a Europa. Nós tomamos uma bela de uma pancada.